Olá, eu sou Carol e tenho coisas a compartilhar. Já aconteceu com vocês de começarem a assistir alguma série ou assistir algum filme e vocês gostam tanto que vão procurando mais e mais coisas sobre essa série ou filme e quando percebe você já tem um monte de imagem relacionada a coisa no Pinterest, assiste uma boa quantidade de vídeos sobre o assunto, ou você pega pra ver algo relacionado ao negócio em si várias vezes, ou até ter feito tudo isso mais um pouco? Então, isso acontece comigo praticamente toda vez, e geralmente por causa de um personagem específico. Estou dizendo tudo isso porque eu separei aqui 20 curiosidades sobre o Ramshackle, que eu já fiz vídeo falando sobre o piloto, e vocês podem ver o vídeo aqui no card que eu descobri durante as minhas buscas para alimentar a minha hiperfixação. Este vídeo é uma tradução / resumo desse vídeo do Nefelibata. Se você entende espanhol, pode passar lá depois de terminar aqui. Também gostaria de agradecer ao wiki de Ramshackle e à própria Zerizy, criadora da série, por compartilhar as informações que estou prestes a repassar. Sem mais rodeios, lá vamos nós! Eu já quero começar falando que o nosso querido trio de Ramshackle não apareceu pela primeira vez no piloto, nem naquele filme de doutorado que eu mencionei no vídeo. Na verdade, as origens deles são bem mais antigas do que isso. A própria Zi-Chen fez um vídeo com a soundtrack do piloto, em que ela lista alguns fatos interessantes sobre o universo de Ramshackle. Dentre eles, o fato de que ela tem esses personagens desde a 6ª série. Tipo, tem muito tempo que ela tá idealizando eles, tá ligado? E desde então ela usa esses personagens em um monte de coisas, desde animações e animatics até artes. E ela tem um monte de arte com esses personagens. Sério, um monte mesmo. Se isso não é amar as próprias criações, eu não sei mais o que é. Porque eu te amo. Outra informação que a criadora soltou no vídeo sobre o filme de doutorado é que a Vinnie gosta de piratas. Isso dá pra perceber um pouco pelas roupas dela e por aquela faquinha de madeira que ela usa. E não tem nada muito que acrescentar, é só um gosto de uma personagem que ela falou. E é isso. Esse tópico é mais uma correção do meu vídeo sobre o piloto, porque nele eu comentei algumas vezes sobre o sotaque do Stone, que parecia russo e tal, mas não é russo. Na real, o próprio dublador do Stone, Joshua Waters, confirmou que o Stone na verdade é irlandês. E eu já vi algumas pessoas falando nos comentários de um vídeo que destaca esse sotaque do Stone que parecia na verdade escocês. E isso foi uma total surpresa pra mim, sinceramente. Continuando com o Stone, outra informação interessante sobre ele é que ele tem uma irmã mais velha. O nome dela é Avril e ela é uma química que trabalha como produtora e traficante de doces em Ramshackle. Sim, traficante. Além de ter um sotaque bem mais marcado do que o do Stone. Inclusive, ela é vista andando pela cidade nessa cena aqui. E também é vista no final do piloto, durante o discurso do Maggot, tomando um banho de sol e chupando um pirulito. Stone e Avril não se dão muito bem, mas em geral eles se toleram. E em uma ilustração antiga da Zerizy fica implícito que a própria Avril já fez testes no irmão. Por que tinha que ser com o irmão dela, ninguém sabe. Outra informação que a Zi-Chen deu no vídeo sobre a soundtrack é que os doces são proibidos no universo de Ramshackle. Como se eles fossem equiparados àquelas substâncias que vocês já sabem. Daí o fato de eu ter contado que a Avril é uma traficante de doces e não vendedora. E nesse universo, o tráfico de doces e as brigas de gangue são muito comuns. Pouco tempo depois do lançamento do piloto, Zi-Chen fez um vídeo explicando o design de personagem do Skip. E ela falou que inicialmente o Skip era para ser uma espécie de animal. Eu não consegui entender qual animal ela queria que ele fosse no vídeo, mas no fim das contas, o design dele foi baseado nessa ideia inicial dela, com as calças dele parecendo patas de um animal. Voltando um pouco pro Stone, quando ele come doce e fica numa vibe muito louca, ele tem uma alucinação chamada Pebble, ou cascalho em português, que é um carinha bem parecido com ele, só que bem mais colorido, e como a própria Zi-Chen disse, um tipo de Bill Cipher de Ramshackle, porque ele pode mudar até a cor do próprio cabelo conforme a emoção dele. A primeira vez que ele aparece em uma animação é no vídeo chamado Lollipop, que é um vídeo de 1 minuto
fundo dele cantando uma musiquinha sobre doce. A Zetien tem um apreço tão grande pelos próprios personagens dela que ela já criou um bocado de AUs com eles, tipo AU moderna, AU punk, até o de sereia ela criou com esses personagens. Não tô dizendo que ela ama demais esse trio. Melhor ainda pensar que eu faria a mesma coisa, de criar um monte de universo para os meus próprios personagens. Virar tipo uma mini Marvel minha. E o melhor é que os três continuam sendo amigos, não importa o universo. Ainda falando dos usos que a Zetien deu para os personagens dela, vale citar uma webcomic feita de Ramshackle chamada The First One, ou O Primeiro em português. Nela, o grupo tenta passar um trambique fingindo que o Stone foi atropelado por uma carruagem, não dá certo. Aí a Vinnie e o Stone começam a brigar, a porradaria rola solta, o pessoal para tudo pra ir ver a briga, faz as apostas deles, e no fim a briga acaba dando empate. O Skip apostou nisso e então conseguiu pegar o dinheiro de todo mundo e os três foram embora. É interessante mencionar que no meio da briga a Vinnie chama o Stone de menino bonito, daí logo depois aparece um quadro mostrando o Stone todo desenhadinho, bonitinho, estilo anime, sendo essa a visão da Vinnie. Isso dá a entender que a Vinnie teria uma certa paixonite pelo Stone. E não é pra menos, né? É uma comic bem interessante e eu recomendo muito ler para vocês terem um pouco mais do universo de Ramshackle. E não é só o nosso trio trambiqueiro que a Zetien tem no seu catálogo de personagens. Ela tem muitos outros, como a Avro e o Pebble, que eu mencionei antes. O Ditch, que é um cara que é um ladrão igual o nosso trio, mas a diferença é que ele mata para conseguir o dinheiro. Um rapaz rico chamado Tre, a sua guarda-costas Maroon, e os irmãos Regal e Chen. E o palhaço Nemo, que também é visto na cidade. Além da dupla Neil e Dimitri de uma outra obra da Zedzy chamada Pine Point, com uma pegada bem mais séria do que Ramshackle. Todos eles são muito maneiros se querem minha opinião. Mais uma coisa sobre a Vinnie. Quando Skip diz que o bebê que eles encontraram está sozinho e não tem ninguém para cuidar dele, o bebê que no caso é o Maggot, a Vinnie fica com uma cara triste ouvindo isso, e depois que Stone sugere para eles entregarem o bebê para um orfanato, a Vinnie fica com raiva dele e diz que o orfanato não é lugar para uma criança. Fora o fato de que na webcomic que eu falei, o Stone provoca a Vinnie sobre ela ter sido abandonada pelos pais e ela faz um monte de careta. Isso dá a entender que a Vinnie foi abandonada depois que ela nasceu e acabou sendo entregue a um orfanato. E pelo jeito ela não tem uma memória nada boa desse lugar. Cada um dos largados tem um instrumento diferente. Pelo menos o Stone e o Skip. Enquanto o Stone toca o violino, o Skip toca um mandolim, que é um tipo de violão misturado com um banjo, que eu acabei chamando de violino no vídeo anterior por conveniência mesmo. E também porque eu achei parecido. E parece que eu não fui a única, porque a própria Zedzy respondeu um cara no Tumblr dela para dar fim a essa confusão. Mas ele toca muito bem, e é um instrumento que até combina com ele na real. Chegamos agora no ex-pequetucho do grupo, o Maggot. A própria Zetien confirmou que ele é desenhado sem nariz de propósito, enquanto todos os outros bebês vistos no episódio são desenhados com nariz. E no fim a gente sabe o que isso queria dizer, não é? Ainda falando de bebês, vamos falar do Ramshackle Sweetheart, o concurso de bebês no qual o Maggot participou para o trio conseguir dinheiro. Eu comparei o objetivo desse concurso com a indústria cultural no meu vídeo anterior. E no universo de Ramshackle isso é ainda mais verdade pelo fato de que os bebês aparentemente são muito chamativos, visto que eles estão em cartazes, filmes e até sendo mascotes de marcas. O que para a vida real também vale, mas no universo de Ramshackle isso parece ter um impacto ainda maior. E parando para pensar, é um tanto desconcertante que um bebê tenha que ter tantas responsabilidades e sofrer tanta pressão tão cedo. Pressão é essa que o Maggot acabou sentindo na pele. Tadinho. Em uma mini-comic podemos ver o Stone desenhando e o Skip curioso para ver o que ele estava desenhando. O Stone fala que é uma coisa de arte muito profunda que ele não deveria entender. Mas o Skip insiste e finalmente o Stone resolve mostrar. E no fim das contas era só aquele S dos memes.
Pelo menos dá pra ver que ele realmente desenha bem. A própria Zitiano falou que o nosso trio não tem uma idade específica, mas pelo que sabemos, Vinny é a mais velha, o Stone é do meio e o Skip é o mais novo do grupo. A Vinny teria idade entre 17 e 18 anos, o Stone seria entre 15 e 16 e o Skip seria no máximo de 14 anos. Quem assistiu tanto o piloto quanto o filme de doutorado no idioma original deve ter percebido que houve uma troca de dubladores ali, diferente de mim. Vinny foi dublada pela Naila C no filme de doutorado e no piloto ela foi dublada pela Emily Jean. Já Skip foi dublado pelo Patrick Malin no filme de doutorado, enquanto no piloto ele foi dublado pelo Sky Aurelis. O Stone foi o único que ficou com o mesmo dublador, o Joshua Waters, tanto no filme de doutorado quanto no piloto. Eu não sei pra que trocaram os dubladores, mas aconteceu. Voltando pro Skip, ele tem uma paleta de cores muito com a temática de outono, por causa dos tons amarronzados e alaranjados. Isso é reforçado pela própria Zitiano no vídeo de design de personagem dele. E segundo a Zedize, isso foi graças a inspirações como o Fantástico Senhor Raposo e O Segredo Além do Jardim. O Stone gosta de cachorros, e isso é mostrado por um post da Zedize no Instagram dela, onde está o Stone cercado de 3 cachorros e a legenda é Cachorros e Crimes. Falando nisso, tem uma ilustração da Zedize que eu acho muito engraçada, que é o Stone de cara amarrada com um gato na cabeça. E apontado pra ele tem uma setinha com um negócio escrito "Gosta mais de cachorros". Isso é muito engraçado pra mim por algum motivo. Quem assistiu tanto o filme de doutorado quanto o piloto sabe que o Stone bebe muito. Cachaça! No entanto, é confirmado que ele é alérgico às bebidas. Como ele tá vivo, eu não sei. E ele bebe mais pra esconder seus sentimentos e ficar bêbado no geral. Vocês devem lembrar que no vídeo anterior a palavra scrap, como são chamados os nossos protagonistas pelo povo da cidade, pode ser adaptado como largado aqui para o português. Uma tradução mais literal, scrap seria basicamente sucata ou resíduo, que faz muito mais sentido com a visão do povo da cidade de que ele seria um tipo de lixo da sociedade. E também o nome da própria cidade, Ramshackle, em uma tradução literal para o português significa desorganizado ou decrépito. O que também faz bastante sentido, pois é uma cidade cheia de gente morando na rua, onde várias coisas estão simplesmente decaindo. E em geral não é muito bem administrado aparentemente. E para finalizar aqui vai um bônus. A própria Zitian, criadora da série, também participou da dublagem do piloto, sendo ela a voz do Maggot e da Bailey, aquela garotinha que ficou interessada pelo Maggot e a mãe dela era uma completa de uma desgracenta. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal. E deixem nos comentários qual foi a curiosidade que vocês mais gostaram. Obrigada por ficarem comigo e até mais!